Repetição com condicionais. Outro loop que o Python possui é o while. O while repete um trecho dentro do seu corpo baseado em uma condicional. Para criarmos um while, precisamos utilizar a palavra while e uma condicional, neste caso, contador menor que 10. Esse loop será executado até que essa condição seja falsa. Enquanto ela for verdadeira, enquanto o while, ele vai executar. Bem, pessoal, então para criar o while, eu preciso aqui utilizar essa palavra-chave. Aqui eu vou ter uma condição e dois pontos. Tá? Tudo que estiver dentro do while vai estar sempre indentado. Tá? Então, nesse caso aqui eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, i igual a 0, enquanto i for menor do que 10, print i, tá? E logicamente nós temos que modificar esse valor do i, né? É igual a ele mais 1, tá? Então, assim eu vou conseguir exibir o meu valor. Vou botar uma vírgula aqui para ser o nosso end. Então, agora eu consigo exibir. Se eu não fizesse isso aqui, o meu programa nunca iria parar de executar, porque o i nunca iria ser modificado, ou seja, essa condição seria eternamente atendida. É como se eu chegasse aqui e fizesse um true aqui, né? No Python T maiúsculo, um true aqui, ou seja, sempre será verdadeiro. E aí isso iria causar um loop infinito, né? Um loop infinito. Seu programa vai ficar rodando aqui, executando esses valores aí até quanto tiver memória aí para você, tá bom? Então o while ele é compreendido através dessa condição, pode ser tanto uma condição simples assim ou uma condição com operadores lógicos, como a gente viu lá na aula de operadores lógicos, com mais operadores relacionais, por exemplo. Poderia ter aqui outros operadores relacionais, tá? Enfim, pode ser variado aqui essa forma como você constrói o while. A única regra é que tenha o while, que tenha essa condição, tá? E que dos pontos aqui no final, e tudo que estiver dentro do nosso while vai estar indentado. O while existe em diversas linguagens, mas o Python possui uma característica peculiar, o uso do else. O trecho dentro do else é executado ao final do while, ou seja, quando a condição não for mais atendida, como se fosse um if. Um aspecto interessante do while no Python, tá? A maioria das linguagens tem esse repetidor, né, esse loop while, mas isso aqui é uma característica do Python. Tem um else no final desse while aqui, ó, print, fim, por exemplo. Né? Isso é uma característica específica aí do nosso Python, tá? Então, eu tenho uma condição que vai ser executada várias vezes até que isso aqui seja falso, né? Ou, na verdade, enquanto isso aqui for verdadeiro, né? Então, quando chegar num valor e ser falso, que, por exemplo, i, quando i for 10, então i 10 diferente de 10, então isso é falso, vai interromper e vai iniciar aqui esse else aqui, e eu vou dar um print no Python, né? Poderia ter uma outra coisa aqui, inclusive, tá? Se eu fizer uma conta aqui mais complexa, talvez exibir essa conta aqui no final, né? Um somador aqui, então eu posso fazer isso. Poderia aqui estar concatenando também uma string e no final exibir essa string. Tem várias formas de utilizar essa funcionalidade, tá? O break é uma palavra-chave que interrompe o loop. Todos os loops possuem essa possibilidade de utilização do break. Toda vez que o break for executado, o loop será interrompido imediatamente.
Pronto, então, continuando aqui os nossos estudos, né, sobre o while, eu posso ter aqui um break dentro do while, tá? Então, quanto i for menor do que 100, tá? Eu vou fazer uma determinada operação aqui. E o break, na verdade, ele é sempre acompanhado, normalmente acompanhado, de uma condição, tá? Então, se algo acontecer, né, se algo ocorrer dentro do meu loop, dê um break. Por quê? Se eu não coloco essa condição, ele vai ser executado logo na primeira vez que eu tiver uma execução aqui do meu loop, então só vai executar uma vez. Tá? Vou botar aqui para a gente testar print e o break embaixo. Primeiro sem o break, primeiro sem, e depois com o break. Vamos ver. Opa, ficou um loop infinito. Ficou um loop infinito. Faltou a gente fazer o quê? I é igual a I mais 1, né? Fazer essa transição. Então, deixa eu reiniciar aqui o nosso programa. Executar. Opa, de novo. Ok. I é igual a I mais 1. Executo. Agora sim, né? Beleza. Então, se eu coloco um break aqui, logo no meu scope, só vou executar uma vez e vou dar o break, vou interromper, tá? Vai ser interrompido. Então, esse break, normalmente, ele é feito através de uma condicional, tá? Através de uma condicional. Por exemplo, e aqui, algo bem aleatório, tá? Se i for igual a i, na verdade, a, sei, 1 vezes 8 mais 50 dividido por 2, por exemplo, né? Fiz aqui uma conta qualquer, só para a gente ter uma condicional e ver até onde vai. Então vamos ver aqui. Ó, então foi até o 32. Ele chegou até o 32, esse valor aqui é 32, né? Então aqui é 8, aqui é 25. Vou somar aqui esse valor 25 com 8, vai dar 33. Então, 32, no valor, quando foi 32, deu break 33, né? Só que não printou aqui o último, porque começou de 0. Tá? Então, a 33ª execução ali. Então, basicamente é isso. O break ele interrompe um loop, né? Às vezes eu tenho isso baseado em uma lista de dados, então estou tentando procurar um dado dentro de uma lista que vem para mim, né? E aí eu faço se i for igual ao valor 10, por exemplo, ou seja, encontrei o 10, eu dou um break, tá? E aí aqui eu posso inclusive utilizar o else, né? Dando um print aqui, encontrei o valor. Logicamente que aqui está claro que vai ser encontrado o valor 10, porque eu estou fazendo o i incrementando de 1 em 1, tá? Mas se eu tivesse uma lista ou tivesse um valor randômico, isso faria sentido. Mas enfim, um break ele interrompe sempre um loop baseado em uma determinada condição que você queira. Assim como o break, o continue também pode ser utilizado em todos os loops. O continue encerra uma interação atual e retorna ao início do trecho. É como se pulássemos toda a parte após o continue e recomeçasse o nosso loop. Ok, então aqui voltando ao nosso exemplo, o continue ele é parecido com o comando break, com exceção de que ele não interrompe o loop por completo, ele interrompe apenas aquela execução.
E assim como o break, ele é normalmente utilizado juntamente com alguma condicional. Porque se eu coloco o continue fora de uma condicional, ele vai ser executado desde a primeira vez do meu loop, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um continue no início do meu loop, todo aquele código abaixo dele não será executado. Então, é como se eu tivesse um loop vazio. Tá? Se eu tenho um continue aqui em um determinado trecho do meu código, né, esse trecho abaixo do continue nunca será executado. Então, é um trecho, se o seu código funciona corretamente, é sinal de que aquele trecho ali é um trecho que não tem serventia, né, que não faz parte da solução do seu problema. Então, ele é normalmente associado a uma condicional. Então, aqui eu vou fazer uma condicional se o i for igual a 5, eu vou continuar, tá? Esse i mais que eu vou colocar logo no começo, para evitar de ter um loop infinito, meu programa vai ficar rodando, 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 porque a condição nunca é atendida, então ele nunca termina a execução. Vou executar aqui. Ok, e agora exibir 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu não exibi o 5, porque quando entrou aqui no 5, nós tivemos o continue, por exemplo. Se eu botar aqui i menor que 5, então ele vai executar apenas todos os prints que são maiores ou iguais, né, a 5. Então 5, 6, 7, 8, 9. Então isso continue, ele não é igual ao break. O break interromperia logo a minha função. Aqui no 5, por exemplo, ele já ia interromper o loop, não ia rodar mais. Tá? O continue não, ele apenas interrompe aquela execução. Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer questão ou dúvida, pode me contactar através dos canais disponíveis. Um abraço.